Filho amado, filha amada, ouça com muita atenção. O que estou prestes a lhe revelar pode transformar completamente a sua vida, abrir os seus olhos e agitar o seu espírito de maneiras que você nunca esperou. Esta não é apenas mais uma mensagem, não é uma simples palavra de encorajamento ou um conselho passageiro. Esta é uma revelação que pode marcar um antes e um depois na sua história. Se você está aqui, é porque eu, o Senhor, o trouxe. Não foi coincidência você ter aberto esta mensagem. Não foi por acaso que você chegou aqui. Os meus planos são perfeitos e hoje eu quero que você entenda que você está no centro do meu propósito. 2 mensageiros estão a caminho. Não um, mas 2. Este não é um número aleatório ou um detalhe sem sentido. É um sinal de que o que está prestes a acontecer na sua vida carrega um imenso peso espiritual. 2 significa concordância. 2 confirma a verdade. 2 significa que o que está por vir não será ignorado por você, nem por mais ninguém. Isto é algo grande, algo poderoso, algo que já está se movendo no reino espiritual, mesmo que você ainda não consiga perceber. Talvez você esteja sentindo que algo está mudando ao seu redor. Você tem sentido sinais, momentos estranhos, situações que não compreende. Talvez você tenha notado que certas coisas já não funcionam como antes, que aquilo que costumava lhe servir agora se tornou ineficaz. Talvez você tenha se sentido inquieto, como se algo estivesse prestes a acontecer, mas não consegue identificar exatamente o que é. Deixe-me dizer-lhe, não é a sua imaginação. É o meu espírito batendo à sua porta. É a minha voz tentando despertá-lo. É a minha mão agitando tudo ao seu redor para que você finalmente preste atenção. Não se deixe enganar. Não subestime o que está acontecendo neste exato momento. Isto não é uma coincidência. Você não chegou aqui por acaso. Você tem esperado por respostas. Você tem clamado em segredo. Você tem me pedido um sinal. E agora que o sinal está diante de você, o que você fará? Você vai ignorá-lo? Você caminhou por caminhos difíceis. Você sentiu o fardo da incerteza, o peso da solidão, a dor de não saber o que fazer. Você chorou na noite quando ninguém via. Você silenciou a sua dor para evitar que os outros se preocupassem. Você sorriu quando por dentro sentia que estava desmoronando. Mas eu estava lá. Eu vi tudo. Eu senti isso com você. Cada lágrima, cada clamor dos seus lábios, cada pensamento de desistência. O desespero que você sentiu, eu ouvi. E é por isso que eu falo com você hoje, porque o tempo da sua resposta chegou. Não se engane, o que está por vir pode não ser o que você esperava, mas é exatamente o que você precisa. Não feche o seu coração nem ignore este sinal. Este não é um tempo de duvidar, nem um tempo de desviar o olhar. Algo poderoso está prestes a acontecer. Mas você deve permanecer até o fim desta mensagem. Não permita que nada o distraia agora. Eu, o Senhor, posso prover a sua necessidade mais profunda. Eu posso abrir caminhos onde não existe nenhum. Eu posso restaurar o que parecia perdido. Eu posso curar o que foi quebrado. Mas eu preciso que você me ouça. Não deixe que a dúvida roube esta oportunidade de você. Você se sentiu abandonado, esquecido, ignorado. Você se perguntou se eu estou realmente aqui, se eu estou realmente lá. Você sentiu a sua fé enfraquecer, a sua força desvanecer. Mas ouça com atenção. Eu nunca o abandonei. Eu sempre estive ao seu lado. Mesmo quando você não conseguia me ver, mesmo quando você pensava que eu estava em silêncio. E hoje, eu quero que você entenda que não o trouxe até aqui para deixá-lo igual. Algo novo está prestes a começar. O inimigo tentou roubar a sua esperança. Ele tentou convencê-lo de que nada vai mudar, que tudo permanecerá igual, que não vale mais a pena tentar. Mas ele é um mentiroso. Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que me arrependa. Se eu disse que algo vai mudar, isso vai mudar. Se eu disse que uma porta se abrirá, ela se abrirá. Se eu disse que farei algo novo, eu o farei. Este é o momento em que tudo começa a mudar. Este é o ponto de virada na sua história. Este é o dia que marcará um antes e um depois. Portanto, fique. Não se mova.
Não se distraia. Não ignore o sinal. O que está por vir pode ser a sua oportunidade final. E está repleto de propósito, promessa e da minha presença. Ouça com atenção, porque o que vou lhe dizer é crucial. Esta não é apenas mais uma palavra, não é uma mensagem que você pode se dar ao luxo de ignorar. É um aviso, uma revelação e uma resposta para aquilo por que você tem clamado. É o começo de algo grande, algo que transformará completamente a direção da sua vida. Se você permanecer atento até o fim, entenderá por que escolhi falar com você desta maneira hoje. Você sentiu que algo está prestes a mudar. Uma inquietação crescendo dentro de você. Coisas que antes pareciam normais agora pesam sobre você. O incomodam, o perturbam. Você notou que nada flui como costumava fluir. Que aquilo que antes lhe trazia paz, agora o enche de incerteza. Esse é o meu espírito se movendo dentro de você. É a minha presença agindo, porque eu não quero que você continue vivendo como tem vivido. Há algo maior para você. Um propósito que você já não pode ignorar. É por isso que estou enviando estes 2 mensageiros na sua direção. Eu sou o Deus que quebra correntes e desfaz amarras. Preste muita atenção a cada detalhe, porque estou falando diretamente com você. Os 2 mensageiros que vêm no seu caminho não estão chegando por acaso. Eles são o reflexo do meu cuidado, do meu amor e da minha intenção de guiá-lo para uma nova estação. Você orou, você clamou, você pediu por respostas. E eu ouvi cada palavra que saiu dos seus lábios, mesmo aquelas faladas através de lágrimas, mesmo aquelas sussurradas no seu coração quando você não tinha forças para falar em voz alta. Deixe-me lembrá-lo de algo. Eu sempre estive presente. Mesmo quando você acreditou que eu estava em silêncio, a minha mão nunca parou de trabalhar na sua vida. Mesmo quando você não conseguia ver, houve momentos em que você pensou que eu estava longe, que eu havia me esquecido de você, mas eu nunca o fiz. Eu nunca desviei os meus olhos de você. Eu nunca soltei a sua mão. Estes 2 mensageiros são a prova disso. Eles são sinais vivos de que eu sou o Deus que cumpre a sua palavra, que nunca falha, que sempre chega na hora certa. Quantas vezes você se sentiu incompreendido? Quantas vezes você pensou que estava sozinho na sua batalha, que ninguém mais poderia entender o que você estava passando? Quantas vezes você quis desistir, mas algo dentro de você continuou o empurrando para frente? Esta força, da qual você não conhece a origem, esta voz no fundo do seu coração que continua lhe dizendo para não desistir, essa voz sempre foi a minha. Mas ouça com atenção. Eu não posso forçá-lo a receber o que tenho para você. Eu posso enviar sinais, falar com você de inúmeras maneiras e tocar o seu coração. Mas a decisão sempre será sua. Você decide se presta atenção, se acredita na minha palavra e se recebe o que estou lhe dando hoje. Estes 2 mensageiros não estão chegando por engano. Eles carregam uma mensagem que você precisa ouvir, um aviso, uma direção, uma chave para o próximo passo que você deve dar. Não se apresse em dispensá-los. Não feche o seu coração cedo demais. Às vezes, as respostas que você procura não vêm na embalagem que você espera. Às vezes, a minha ajuda chega de formas inesperadas, mas, se você ignorar o sinal, poderá estar fechando a porta para a bênção pela qual tem orado. Lembre-se de quantas vezes você me pediu orientação, de quantas vezes você disse, Senhor, fala comigo, mostra-me o que fazer. Bem, aqui estou eu, aqui está a sua resposta. Pare de procurar, pare de duvidar. Este é o momento. Neste exato instante, coloquei diante de você aquilo que você tem pedido, e o que você fará com isso depende inteiramente de você. Talvez neste momento haja uma batalha dentro de você. O seu coração quer acreditar, mas a sua mente o avisa para não criar esperanças. O seu espírito reconhece a minha voz, mas a sua carne o impulsiona a duvidar, a questionar, a se afastar. Mas saiba disto, essa dúvida não vem de mim, essa confusão não é a minha vontade.
Eu sou um Deus de ordem, clareza e propósito. E o que estou fazendo na sua vida hoje não é confusão, é direção. Não continue resistindo, não continue adiando o que você já sabe que precisa fazer. Estes 2 mensageiros não permanecerão para sempre. Eles foram enviados para este tempo específico, para este momento exato, porque é agora que você deve tomar uma decisão. Se você deixar esta oportunidade passar, poderá se arrepender mais tarde, porque o tempo que se aproxima será decisivo. E o que você escolher fazer com esta mensagem hoje moldará o que acontecerá a seguir. Portanto, fique, não se distraia. Não deixe que nada o afaste do que você está recebendo agora mesmo. Isto é importante. Isto é urgente. Isto pode ser o que mudará o seu destino para sempre. O que está acontecendo agora não é aleatório, não é uma coincidência. Eu, o Senhor, tracei um caminho para você. E se você chegou até aqui, é porque ainda há coisas que preciso lhe revelar. Não deixe que a dúvida o faça perder o que tenho para a sua vida. Você tem travado uma batalha interna, lutando contra pensamentos que o prendem, com preocupações que roubam a sua paz, com medos que já o paralisaram mais de uma vez. Você sentiu o peso dos fardos sobre seus ombros, a exaustão de tantas batalhas e a dor de feridas que ainda não cicatrizaram. Mas hoje eu lhe digo, você não está sozinho. Você nunca esteve. Mesmo antes de você nascer, eu já tinha um plano para você. Muitas vezes você se perguntou se a minha vontade para a sua vida é verdadeiramente boa, se eu realmente tenho algo preparado para você, se de alguma forma tudo o que você sofreu tem um propósito. Hoje eu lhe respondo com a minha palavra encontrada em Jeremias, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Os meus planos para você nunca foram de destruição. Ainda que o inimigo tenha tentado convencê-lo de que tudo está perdido, de que não há esperança nem saída, mas eu lhe digo hoje, ainda há um propósito a ser cumprido na sua vida. Não acredite nas mentiras que o inimigo sussurrou na sua mente. Ele tentou confundi-lo, fazê-lo acreditar que você não é suficiente, que você não tem valor, que ninguém se importa com você. Mas eu sou o Deus que o formou com as minhas próprias mãos, que colocou um propósito na sua existência, que esteve com você mesmo quando todos os outros lhe deram as costas. Você não é um erro. Você não está aqui por acaso. Você não é uma causa perdida. Eu vi cada momento da sua vida, cada lágrima silenciosa, cada vez que você pensou que ninguém o compreendia. Eu vi as vezes em que você quis desistir, quando sentiu que não conseguia dar mais nenhum passo. Eu vi você lutar contra pensamentos de desespero, como a dor tentou convencê-lo de que não havia escapatória. Mas eu lhe digo hoje, ainda há esperança. Ainda há uma porta aberta. Ainda há um futuro preparado para você. Não é uma coincidência você estar recebendo esta mensagem agora mesmo. Eu sou um Deus de propósitos. E se você está aqui hoje, é porque quero que você entenda algo muito importante. Eu não me esqueci de você. Eu nunca o deixei sozinho. Eu sempre estive perto, mesmo nos momentos em que você pensou que o meu silêncio significava a minha ausência. Mas eu nunca fico em silêncio sem um motivo. Se em algum momento você não ouviu a minha voz, foi porque eu estava trabalhando em silêncio, preparando o caminho, colocando tudo no lugar para a hora certa. Agora é a hora. Agora é o momento de você se levantar, sacudir o pó do desespero, confiar que o melhor ainda está por vir, porque eu não terminei a minha obra em você. Eu ainda tenho mais para a sua vida. Ainda há promessas a serem cumpridas, sonhos que coloquei no seu coração que não estão mortos, portas que abrirei diante de você. Mas você deve confiar, você deve acreditar que o que estou fazendo agora é para o seu bem. Você deve entender que o meu tempo é perfeito, que os meus caminhos são mais altos que os seus,
que o que estou preparando para você é muito maior do que qualquer coisa que você possa imaginar. Quantas vezes você sentiu que o peso da vida era demais, que você não conseguia continuar, que a exaustão era maior que a sua fé, que a batalha era intensa demais? Eu conheço o seu coração. Eu sei quantas vezes você esteve à beira de desistir, quantas vezes você pensou em largar tudo. Mas eu também sei que dentro de você ainda há uma pequena chama acesa, um desejo profundo de acreditar, uma fé que, embora pequena, não se apagou. Não deixe o desespero roubar o que tenho para você. Não deixe a dúvida extinguir o que ainda queima aí dentro. Se você ainda sente que há mais, se no fundo do seu coração você acredita que pode haver um propósito maior para você, é porque o meu Espírito o está guiando neste exato momento. Eu não o chamei para desistir. Eu não o formei para fracassar. Eu não permiti que você chegasse até aqui para deixá-lo cair. Ouça a minha voz, pois estou falando com você agora. Pare de permitir que o medo o domine. Pare de deixar a ansiedade governar as suas decisões. Confie em mim. Descanse na minha presença. Eu sou o seu Deus e nunca perdi uma batalha. Levante os seus olhos e abra o seu coração, porque o que está por vir é maior do que você pode imaginar. Você não está aqui por acaso. E o que estou lhe revelando agora não é uma mensagem qualquer. É uma resposta, uma direção, uma chave para o seu futuro. Não deixe a dúvida fazer você perder o propósito que tenho para a sua vida. Não deixe o barulho do mundo abafar a minha voz. Estou falando com você agora mesmo, e é vital que você ouça com atenção. Você sentiu como se muitas coisas na sua vida não fizessem sentido. Você buscou respostas, mas recebeu apenas mais confusão. Você lutou contra pensamentos que o fazem questionar se existe verdadeiramente algo além do que você vê, se a minha mão está realmente agindo na sua vida, se tudo o que você viveu tem um propósito maior. Você se sentiu perdido em um mar de incertezas, onde cada decisão parece errada e cada passo parece levar a um beco sem saída. Mas ouça com atenção o que vou lhe dizer. Eu sou um Deus de ordem, não de confusão. Eu não brinco com a sua vida, nem me afasto de você sem motivo. Eu nunca permito que você passe por provações sem um propósito. Mesmo que você não entenda agora, cada situação, cada lágrima, cada desafio tem moldado algo dentro de você. Eu o tenho preparado, moldado, transformado, porque o que planejei para a sua vida exige um caráter forte, uma fé inabalável e um espírito disposto a confiar em mim, mesmo quando tudo parece incerto. Você se sentiu provado porque esteve em um processo onde, muitas vezes, tive que fechar portas que você queria abertas, tirar coisas que você pensava serem boas e remover pessoas que você acreditava serem essenciais na sua vida. Eu sei que doeu. Eu sei que houve momentos em que você não entendeu por que eu permiti que certas coisas acontecessem. Eu sei que houve vezes em que você pensou que eu havia me esquecido de você. Mas hoje eu quero que você entenda algo. Cada porta fechada, cada perda, cada mudança inesperada fez parte do meu plano para levá-lo aonde você realmente precisa estar. Nem tudo o que você deseja é o melhor para você. Nem tudo o que você pediu se alinha com o meu propósito para a sua vida. E porque eu o amo, porque eu quero o melhor para você, muitas vezes tive que dizer não quando você esperava um sim. Não porque eu quisesse fazê-lo sofrer, mas porque a minha sabedoria é infinita, e eu vejo o que você não pode ver. Eu conheço o seu futuro. Eu sei o que está por vir. E se eu permitir que algumas coisas não saíssem como você esperava, é porque estou protegendo você de algo que você não pode ver agora, mas que entenderá com o tempo. Mais de uma vez você perguntou, por que, Senhor? Por que permitiste que isso acontecesse? Por que tiraste algo que eu amo tanto? Por que as coisas não saíram como eu esperava? Hoje, eu quero que você entenda que a minha vontade é sempre boa, agradável
e perfeita. Eu nunca farei nada na sua vida sem um propósito maior. Eu nunca deixarei você passar por um processo sem motivo. Se eu permitir que você caminhasse por um deserto, é porque quero levá-lo a uma terra prometida. Pense em tudo que você viveu, cada provação, cada situação difícil, cada obstáculo que você superou. Você não percebeu na época, mas eu estava lá. Fui eu quem lhe deu forças quando não lhe restava nenhuma. Fui eu quem abriu caminhos quando parecia não haver saída. Fui eu quem o segurou quando você sentiu que estava caindo. Fui eu quem curou as feridas que você achava que nunca cicatrizariam. Aquelas feridas que você pensou que nunca iriam curar, fui eu quem as curou. E se eu fiz isso antes, por que você duvida que o farei de novo? Eu continuo sendo o mesmo. O meu amor por você não mudou. As minhas promessas para a sua vida ainda permanecem firmes. Se eu o sustentei ontem, o sustentarei hoje e amanhã. Se eu abri caminhos no passado, os abrirei novamente. Se eu o tirei de momentos difíceis antes, o farei mais uma vez. Porque eu não mudo. Eu sou o mesmo ontem, hoje e para sempre. Você tem carregado fardos que não são seus para carregar. Você tem tentado resolver coisas que não estão nas suas mãos. Você tem se esgotado por situações que só eu posso mudar. E hoje eu lhe digo, solte. Entregue isso a mim. Pare de lutar com as suas próprias forças e descanse na certeza de que eu sou o seu Deus, de que eu estou no controle, de que nunca o abandonarei. Venha a mim. Entregue-me os seus fardos, porque eu disse na minha palavra: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Esse descanso que você tanto anseia, essa paz que você precisa tão desesperadamente, você só a encontrará em mim. Pare de procurar respostas onde elas não existem. Pare de correr nas direções erradas. Pare de insistir em caminhos que não levam a lugar nenhum. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o seu refúgio, a sua paz, a sua força no meio da tempestade. Hoje quero que você entenda algo que mudará a sua vida se você o receber com fé. Você não está à deriva. Você não foi esquecido. Você não é uma folha levada pelo vento sem direção. Eu tracei um caminho para você. Mesmo quando você não o vê, mesmo quando tudo parece fora de controle, eu ainda estou no controle. Eu sei que muitas vezes você sentiu como se estivesse caminhando na escuridão, buscando respostas e não encontrando nenhuma, batendo em portas que não se abriram, fazendo perguntas e ouvindo apenas o silêncio. E nesses momentos, o inimigo sussurrou no seu ouvido que você está sozinho, que não há esperança, que nada nunca vai mudar. Mas hoje eu venho lhe dizer: o inimigo é um mentiroso, porque, mesmo quando você não percebe, eu tenho trabalhado em cada detalhe da sua vida, eu o tenho protegido, eu o tenho guiado. Se você pudesse ver o que eu vejo, se você pudesse entender tudo o que eu tenho organizado no invisível, você não duvidaria da minha fidelidade nem por um segundo. Você não questionaria os meus planos, você não se encheria de medo e não se preocuparia com o amanhã. Tudo o que eu permiti teve um propósito maior, um que você ainda não compreende totalmente. Eu sou o Deus que abre um caminho no deserto e traz rios para lugares secos. Eu sou o Deus que multiplica o pouco, que restaura o que parecia perdido, que ressuscita o que parecia morto. Eu sou o Deus do impossível. Nada escapa das minhas mãos, nada está fora do meu alcance, nada é difícil demais para mim. E se eu fiz uma promessa sobre a sua vida, ela se cumprirá no meu tempo perfeito. Mas há algo que você deve fazer. Você deve abrir mão do medo, você deve parar de se apegar à preocupação, à ansiedade e à dúvida. Você deve aprender a confiar em mim. A fé não é sobre ver toda a estrada, é sobre dar o primeiro passo, sabendo que eu estarei lá para segurá-lo.
A fé não é ter todas as respostas, é saber que eu sou a resposta. Olhe para tudo o que eu fiz até agora. Você não vê que eu estive com você em cada passo do caminho? Você não se lembra das vezes em que pensou que não conseguia continuar, mas ainda assim se levantou? Você não consegue ver que, mesmo quando acreditou que tudo estava perdido, aqui está você, de pé, respirando, com uma nova oportunidade diante de si? Isso não foi uma coincidência. Isso foi a minha graça. Essa foi a minha mão segurando-o, mesmo quando você não percebia. E se eu fiz isso antes, o farei novamente. Se eu o protegi no passado, o protegerei no futuro. Se eu abri portas antes, abrirei novas. Se eu curei o seu coração uma vez, o curarei novamente. Porque eu não mudo. Eu sou o mesmo Deus ontem, hoje e para sempre. Então, levante a cabeça. Despoje-se do medo. Pare de chorar pelo que perdeu e comece a esperar o que está por vir. O que tenho para você é maior do que qualquer coisa que você tenha imaginado. Ainda há promessas a serem cumpridas, ainda há muito pelo que viver, e a história que escrevi para a sua vida não acabou. Hoje eu lhe dou mais uma oportunidade. Hoje estendo a minha mão e digo: confie em mim. Deixe-me ser o seu refúgio, deixe-me ser o seu guia, deixe-me ser o Deus que direciona cada passo da sua jornada. Pare de lutar sozinho, pare de carregar o que não é seu para suportar. Entregue tudo a mim, e você verá como eu torno o impossível possível. Você verá a minha glória revelada na sua vida. Você entenderá que tudo o que você viveu tinha um propósito maior. Você verá que eu sou Deus e que nunca o abandonei. Este é apenas o começo. O melhor ainda está por vir.